Fala galera linda, tudo bom? Aqui é o professor Joadson, mais uma aulinha de física aí com vocês, nosso projeto Atividades Curriculares Complementares, tá? Mais um projeto da plataforma Gonçalves Dias. E hoje, qual é o nosso tema? Força magnética, certo? Dando continuidade, já teve um vídeo sobre fenômenos magnéticos, né? Que eu falei sobre ímã natural, falei sobre o campo magnético, as linhas de campo, que o ímã é sempre um dipolo, né? Que eles são inseparáveis, que polos de nomes diferentes se atraem, polos de mesmo nome se repelem, enfim. Quer fazer uma revisão? Dá uma olhadinha, né? Rápida lá, vídeo curto, né? 20 minutos, 25 minutos, tranquilo, tá? E fazer os exercícios que é muito importante para poder fixar. E aí, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre força magnética. Força magnética existe em alguns casos, tá? Como força magnética em um fio imerso em um campo magnético percorrido por corrente elétrica. É um caso. Entre dois fios percorridos por corrente elétrica. Tem força de atração e de repulsão, tem a maneira para calcular, tá? E no nosso caso de hoje, é quando existe um campo magnético e eu vou lançar nesse campo magnético um corpo que está eletricamente carregado. Eita, confusão, professor! Olha só, existe um campo magnético, mas existe da onde? Imagina que tem dois ímãs aqui. Aqui eu tenho um polo norte e tenho um polo sul. Dois ímãs diferentes. Então aqui vai sair linhas do norte para o sul, do norte para o sul, do norte para o sul. Vão sair linhas lá, do norte para o sul, do norte para o sul. Tá? Então, norte, polo, sul. Então aqui eu vou ter umas linhas de campo. Tem aqui, ó. E aí eu vou pegar, exemplo, uma bolinha de isopor. Aí eu vou atritar essa bolinha de isopor num tecido. Pode ser lã, por exemplo. Quando a gente faz isso, a bolinha de isopor se eletriza. Por que é isopor? Para vocês imaginarem que é muito leve, para ficar melhor de sofrer a ação da força magnética. E aí eu pego essa bolinha de isopor e lanço no campo magnético. Para isso, para a gente imaginar tudo isso, esquece gravidade. Porque eu não quero o efeito da gravidade aqui, eu quero me concentrar no efeito magnético desse corpo lançado no campo. Tá? Então tem as linhas de campo, aí joga a carga, joga o corpo carregado. Esse corpo, quando entra, ó, aqui as linhas de campo, linhas de indução. A gente representa B, né? Então aqui é como se tivesse, ó, um polo norte de um ímã, por exemplo, e aqui um polo sul de um ímã, só para justificar essas linhas de campo. E aí eu lancei essa carga. Quando eu lançar essa carga, ela entrar no campo, devido a ela estar carregada e ela ter velocidade, ela sofre efeito de uma força magnética. Vamos aqui para a tela. Olha só. Para calcular a intensidade da força magnética sobre a carga elétrica, ou um corpo carregado, em relação ao referencial inercial, utiliza-se a seguinte fórmula. Força magnética, Q, que é a quantidade de carga, no caso da bolinha de isopor, V é a velocidade dela, logo, se eu só abandonar sem velocidade, não vai ter força, que isso aqui vai ser zero. Qualquer valor que tiver aqui, vezes zero, zera tudo. Então, ela não pode ser solta, ela tem que ser lançada. Ela tem que ter velocidade. B é a intensidade do campo e o seno de θ. Esse θ é o ângulo formado entre o vetor velocidade, está aqui a velocidade aqui, ó, o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Esse é o ângulo θ ali, ó. A gente tem que saber esse ângulo e na fórmula tem que botar o seno desse ângulo, tá bom? Então, força magnética é igual a carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. E aí a gente pode brincar assim, ó, força magnética. Quero ver bem sem... Aí eu vou ter que apelar um pouquinho. Esse θ aqui, vamos imaginar que é a lente de um óculos. Então é quero ver bem sem óculos. Que é a formulazinha para a gente decorar de força magnética, tá? Quero ver bem sem óculos.
Então é essa que a gente vai usar, beleza? Onde F é a força magnética, Q é o valor da carga, é o módulo da carga, V é a velocidade da carga, do corpo carregado, B é a intensidade do campo, é o campo magnético ou as linhas de indução magnética, Θ é o seno de θ é o seno do ângulo entre o vetor velocidade, ó, velocidade, tá aqui, ó, velocidade representada de preto, e o vetor campo magnético. Esse é o ângulo, tá? Belezinha? Ok, ó. No sistema internacional, a unidade de medida de força magnética é força, gente. Não importa qual é o tipo de força. É força elétrica, é força magnética, é força mecânica, é força de atrito, é empuxo, que é força também, qualquer força, tá? De qualquer natureza, força gravitacional, se é força, tem que estar em Newton no sistema internacional. Tá? A carga, o módulo da carga é dado em coulombs, tá? A velocidade é em metros por segundo e a intensidade do campo é em teslas, que é o T maiúsculo. Beleza? Tá. Agora é o seguinte, a força, a gente sabe quanto é que ela vale, já sabe como é que calcula a força. E o valor o valor a gente já sabe. E agora, para onde ela aponta, que é uma pergunta também. Tá? Eles perguntam muito para onde que a força vai apontar. Beleza. Antes da gente ver aqui, eu queria falar chamar a atenção para vocês para um outro detalhe. Para esse assunto, só o plano é insuficiente para representar. A gente precisa de 3 dimensões. Porque aqui no plano eu tenho a dimensão Y e a dimensão X, eu tenho 2 dimensões. Mas não dá, é insuficiente. Para esse assunto, eu tenho que usar as 3 dimensões. Porque geralmente vai ter uma dessas 3 grandezas. Quais grandezas? Ó, a força, né? Magnética. Como é? Quero ver bem sem óculos. Essa grandeza e essa grandeza. Essas 3 grandezas são grandezas vetoriais. Então, elas são representadas por vetores. Uma dessas 3 geralmente vai estar saindo do plano do papel ou entrando no plano do papel. Então, eu vou ter que representar para vocês um vetor saindo do plano. Pode ser ou esse, ou esse, ou esse. Ou um vetor entrando no plano. Como é que faz para a gente desenhar? Aí eu botei esse exemplo aqui, ó. Imagina que esses vetores, campo, velocidade e força, são flechas. Se eu estiver olhando uma flecha saindo do papel, eu vou estar diante da ponta. Aí se eu olhar para essa ponta, eu vou olhar só um pontinho assim, ó. Então esse é o desenho da ponta. Isso aqui significa que quando eu escrevo isso aqui, ou quando eu leio isso aqui no desenho, significa que tem um vetor saindo do plano do papel. E se eu olhar ele entrando no plano do papel, ó, se eu olhar ele indo embora, ó, entrando no plano do papel, eu vou olhar só para essas peninhas aqui, ó. E essas peninhas vão ser um xizinho. Então toda vez que esse desenho estiver aplicado no papel, significa que um vetor está entrando. Se esse desenho, significa que um vetor está saindo. Tá? Repito, pode ser tanto a força quanto a velocidade ou o campo. Qualquer um desses 3. Agora vamos para a regra da mão esquerda. Para que serve essa regra da mão esquerda? Serve para a gente saber para onde a força vai apontar. Olha aqui, ó, voltando, essa é a fórmula para calcular o valor da força. E aí, indo mais um pouquinho, eu tenho a fórmula, a maneira, o método para calcular, para definir para onde a força está apontando. Tá? Chamada regra da mão esquerda. Então, ó, o dedo polegar representa o sentido da força magnética, já o dedo indicador representa o campo magnético, ou seja, o sentido da corrente elétrica, e o dedo médio indica o sentido da velocidade. Vou explicar melhor para vocês. Tá aqui, ó, o desenhinho aí, ó. Para eu saber para onde a força aponta, eu tenho que usar essa regra da mão esquerda. Tem também a regra do tapa, que eu vou já explicar para vocês, mas essa regra da mão esquerda, sempre você vai fazer com o dedo assim, ó, desse jeito. O polegar sempre vai representar a força.
para onde a força está apontando. O indicador, o campo magnético, letra B, campo magnético. B significa campo magnético. E V, a velocidade, esse indicador, o outro dedo, né? Mínimo anelar, médio, indicador, polegar. Então, polegar, força. Indicador, campo. Médio é a velocidade. Beleza? Joadson, tá difícil aqui. Como é que faz para decorar? Aí, ó, isso aqui, ó. Vamos para a letra. F, B, V. F, B, V. Então, assim, ó. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Aí eu acho que agora dá para decorar isso aí, né, galera? Faça bom vestibular. Tá? Vou já dar o exemplo aqui. Só que antes eu queria chamar chamar a atenção de vocês para um detalhe. Isso é se a carga for positiva. Mas se a carga lançada for negativa, quando você encontrar o sentido da força, vai ser o contrário que você encontrar usando a regra da mão esquerda. Tá? Então a gente usa a regra da mão esquerda, se a força for se a carga for negativa, o sentido que der vai ser o contrário. E aí eu vou aplicar aqui para ver para onde a força está apontando. Então imaginem, vamos ver aqui o cenário. Tem um campo magnético, lancei a bolinha de isopor. Quando ela entrar no campo magnético, por ela ter velocidade e estar carregada, ela vai, ó, sofrer influência da força magnética. Para onde a força magnética vai apontar? Ah, qual é o valor da força magnética? Então é o valor da carga vezes o valor da velocidade, vezes o valor do campo, vezes o seno desse ângulo. Fechou, calculei o valor da força. Para onde que ela aponta? Regra da mão esquerda, ó. Faça bom vestibular. A gente vai ter que se entortar um pouquinho, ó. Que é B, ó. B, né? Aqui quem é? V. Olha para onde V tá, então eu vou ter que entortar meu dedo aqui, ó. Pam, 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 para cá. Então olha só, B, V. Olha para onde ficou a força. Entrando no plano do papel. Carga positiva, ó, entrando no plano do papel. Se a carga fosse negativa, eu encontrei entrando, então eu colocaria saindo. Então aqui para nós, a força vai estar entrando no plano do papel. Então, ó, como ficaria o símbolo aqui, ó? Força magnética entrando no plano do papel. Entrando aqui, ó, xizinho. Então a força ficaria entrando no plano do papel. Tá? Se fosse negativa, a carga negativa, a força ficaria saindo do plano do papel. Beleza pura? Vamos passar aí. Então já faça bom vestibular. Já matou isso aí, né? Vamos agora para os casos particulares que eu botei para vocês, ó. Lançado paralelamente às linhas de campo. Só apagar aqui, ó. Se eu lançar uma carga paralelamente às linhas de campo, tá aqui a linha de campo e eu lançar ela assim, ó. Tanto indo quanto voltando, tanto faz, mas paralelamente às linhas de campo. Se for indo, o ângulo é 0 grau. Se for voltando, o ângulo é 180 graus. Ambos os casos, o seno de 0 é igual ao seno de 180, que dá 0. Vamos ver aqui, ó. O seno de 0 é 0 e o seno de 180 também é 0. Substituindo na equação, vai ficar qualquer valor de carga que tu botar, bota 1 milhão, não sei quanto, bota 1 trilhão aqui, bota 1 bilhão. Depois multiplica por 0, zera tudo. Então, se lançar paralela às linhas de campo, ela não vai sofrer a ação da força magnética. Força magnética vai ser nula. Tá? E se for lançada perpendicularmente às linhas de campo? Tá aqui. As linhas de campo aqui, ó. E eu lançar perpendicularmente às linhas de campo. Velocidade. Tá? Então ela está formando, ó, 90 graus com as linhas de campo. Aí o valor da força é máximo, porque o seno de 90 tem o maior valor possível que é 1. Seno e cosseno, vocês lembram da matemática? Varia entre 0 e 1. Não, perdão, entre 1 e menos 1. Então o maior valor que eu tenho para o seno é quando ele
é 1, né? O valor dele é 1. Então aí o valor da força é máximo. Aí fica só assim, ó. Quero ver bem. Força magnética, QVB. Porque o seno de 90 é 1. Beleza? É isso aí. Tá? Agora a gente vai fazer o exercício aqui. Vamos aqui, ó. Uma partícula eletricamente carregada com carga de 5 microcoulombs. Então vamos botar aqui, questão número 1. Carga. Quantidade de carga, letra Q, 5 microcoulombs. Tá? Adentra uma região do campo magnético com velocidade dela, 2 vezes 10 a sexta metros por segundo, muito rápida. O ângulo formado entre a velocidade e a partícula com o campo, uma velocidade da partícula e o campo magnético de intensidade igual a 2 teslas, B, 2 teslas, é de 90 graus. Então o ângulo θ é 90 graus. Aí, gente, vimos agora, ó, seno de 90 vale 1. Calcule o módulo, o valor da força magnética que atua sobre a partícula. Então vamos lá, ó. Força magnética. Quero ver bem sem óculos. Mas a gente acabou de ver que o ângulo aqui é 90. E o seno de 90 é 1. Então, ó, não é preciso eu botar nesse caso, porque isso aqui vale 1. Qualquer valor aqui, ó, produto dessa multiplicação, qualquer resultado aqui, multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então a gente usa só isso aqui, ó, QVB. Tem um problema? Não é um problema não, é uma observação, que esse micro é um prefixo que vale 10 elevado a menos 6. Tá? Então, na verdade, aqui eu tenho 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Não pode ser em microcoulombs, tem que ser só em coulombs. A gente viu isso no slide. Tá? Agora é só substituir os valores. Ó. Força magnética. Carga, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Velocidade, 2 vezes 10 a sexta. Campo, 2. Força magnética vai ser igual, ó. 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base. Somos expoentes. Quanto é menos 6 mais 6? 0. 10 elevado a 0 é 1. 20 vezes 1. Força magnética igual a 20. Unidade de medida, Newton. Tá? Pronto. Certo? Então, ó, menos 6 mais 6 dá 0. Da próxima vez, se você quiser economizar tempo, só faz assim, ó, menos 6 mais 6, cancela, que dá na mesma, tá bom? Vamos ver se a resposta está correta. 20 newtons. Beleza? Vamos para a segunda. Representa um experimento em que um elétron foi lançado na região de um campo magnético de intensidade 6 militeslas, que vai do ponto A ao ponto B com velocidade de 5 vezes 10 a sexta. Qual é o módulo e o sentido da força magnética que atua sobre o elétron? Vamos só anotar os dados. A figura a seguir representa o experimento em que um elétron foi lançado no campo magnético. Olha a intensidade do campo. 6 militeslas. Logo eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, ó. Mili é 10 elevado a menos 3. Então aqui é 6 vezes 10 elevado a menos 3 teslas. Que vai do ponto A ao ponto B com velocidade de 5 vezes 10 a sexta. Velocidade. 5 vezes 10 a sexta metros por segundo. Qual é o módulo e o sentido da força magnética? Eita, mas faltou a carga, né? Só que ele disse que era um elétron. Qual é a carga de um elétron? É a carga elementar. Isso aqui, ó, carga de um elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o Q vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá? Pode ser mais ou pode ser menos. Depende. Se é próton é mais, se é elétron é menos.
certo? Então vamos calcular o valor da força magnética. Força magnética, quero ver bem sem óculos. Olha, galera, olha para a figura, linhas de campo, velocidade, que ângulo eles estão formando? 90 graus. Quanto é o seno de 90? Vou botar aqui para vocês, ó. O θ, a gente viu na figura que é 90 graus. O seno de 90, igual a questão anterior, é 1. Então não precisa botar isso aqui não, ó. Vamos para o valor. Força magnética, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Velocidade, 5 vezes 10 elevado a sexta. Campo, 6 vezes 10 elevado a menos 3. Agora é só fazer essa continha. Força magnética vai ser igual 5 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 1,6, 48. Beleza? Agora vamos fazer essas operações. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Então aqui vai ser expoente 10. Ou a base 10. Menos 19 menos 3 dá menos 22. Mais 6, menos 16. Newtons. Não temos essa resposta, porque está em notação científica. Então, a vírgula vai uma casa, ó. Quando a vírgula vai para a direita, diminui valores no expoente. Quando vai para a esquerda, aumenta valores no expoente. Então, eu venho para a esquerda, vou aumentar um valor no expoente. Então, vai ficar 4,8 menos 16 mais 1, menos 15. Newtons. Essa é a resposta do módulo. Já dá para a gente marcar a resposta correta? Não, porque tem duas, né? Aí falta o sentido da força. Como é que dá o sentido? Regra da mão esquerda. Aí vamos para a figurinha aqui, ó. Como é lá? Vocês lembram? Faça bom vestibular. Então aqui é B. B tá para cá. Isso aqui é V, ó. Faça bom vestibular. Aqui é V. V tá para cima, então vamos botar V. Aí o polegar diz para onde que tá a força, ó. Para dentro, entrando no plano do papel. Então é 4,8 vezes 10 elevado a menos 15, entrando na folha. Bora ver? Eita, erramos, ó. É saindo da folha. Mas por que é saindo se a regra disse que era entrando? Porque é o seguinte, ó. Ele disse que era um elétron. Qual é a carga do elétron? É mais ou é menos? Se for elétron, gente, é menos 1,6. Mas, Joades, por que tu não botou menos 1,6 aqui? Porque aqui a gente bota só o módulo, a gente não bota sinal. Não tem para que botar sinal ali, tá? É só o módulo da força. Então é o seguinte, ó, se pela regra da mão esquerda você viu que a força estava entrando, mas só que a carga é negativa, então o sentido certo é contrário ao que você definiu, tá? No caso, saindo do plano do papel. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Porém, para se aprofundar mais, para ter mais detalhes e treinar, fazendo mais exercícios, é necessário acessar o plano de estudos, tá bom? O plano de estudos que você vai receber também junto para poder resolver os exercícios e comparar com os gabaritos que tem lá no final. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.